No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Brian por acidente transformou seu escritor favorito num completo viciado, e com isso causou várias mudanças imperceptíveis na linha do tempo. Quando Brian precisou de ajuda para mostrar que era um bom escritor, Stewie resolveu levar o seu amigo em várias épocas diferentes, com o intuito de pedir conselhos aos escritores antigos mais famosos. Porém Brian acaba tendo a ideia de trazer um dos escritores para o presente, o que logo resultou em uma confusão que eles precisariam resolver. O episódio começa em uma faculdade comunitária fundada há apenas um dia, com o professor contando uma de suas histórias extravagantes para os alunos, até que enfim resolve questionar o Brian sobre a sua história, com ele revelando que a mesma ainda não estava pronta, e contando a velha piada do cachorro que comeu a sua lição de casa, mas acaba não sendo tão aceita assim pelos seus colegas de classe. Em seguida ele foi questionado se não tinha ao menos uma história, e com isso Brian então resolve descrever o que estava acontecendo no exato momento, e mesmo com o professor lhe dando algumas instruções para se ter uma boa história, Brian também acaba sendo mandado embora por não entender o que ser um escritor significava. O dedicatório é pra Bonnie. Bonnie estava morta numa poça de sangue. O detetive Bo Bolson segurou a arma e sussurrou: "Quem não pode andar agora?" É isso que era escrever. E então de volta em casa, enquanto Stewie sozinho assistia a televisão, ele logo questionava o seu amigo se havia conseguido inventar um romance inteiro na hora, com o Brian revelando que acabou lhe dando um branco, ao mesmo tempo que se perguntava como os escritores do passado tiveram suas ideias. Porém ele revela que enquanto tinha algo incrível para dizer, também revelava que não fazia ideia qual seria essa tal coisa, com o Brian até chegando a questionar o Stewie se por acaso sabia, mas também percebia que poderia superar esse bloqueio de escritor, pois só teria que se afastar do barulho e entrar na mente dos grandes nomes. Você vai falar alguma mulher? Júlio Verne. Era homem, seu burro. Sério? Devia ser complicado namorar naquela época. Júlio. Ashley. Alguns momentos depois, Stewie revelava para o Brian que poderia lhe levar para o passado, e assim conheceria alguns escritores de peso para lhe ajudar na sua escrita, com seu amigo até agradecendo por estar fazendo aquele enorme favor. Primeiro eles vão conhecer Lucas, o escritor do Evangelho, com Stewie comentando que devido à Bíblia ser o livro mais famoso do mundo, ele com certeza teria dicas valiosas para lhe ajudar. Durante isso Brian ficava interessado em conhecer os seus segredos, com o Lucas falando que só teria que se arriscar não tendo medo, pois naquele exato momento já estava escrevendo outra história, e era sobre um cara que chegava a ser traído pelos amigos e terminava sendo desvivido, mas que depois de 3 dias ele ressuscitava milagrosamente, com o Stewie até comentando que a história parecia ser um pouco confusa. Em seguida eles vão até Londres conhecer o segundo escritor, com o Charles Dickens revelando como se concentrou para escrever suas famosas histórias, pois a escrita era a única coisa que lhe fazia esquecer que tudo ali em Londres fedia bastante, com o Brian realizando aquela técnica para não sentir aquele fedor. Em seguida eles voltam para os Estados Unidos para conhecer mais um escritor, mas os dois acabam chegando tarde enquanto uma tragédia ocorria. E ainda nos Estados Unidos eles partem para conhecer o último escritor, com o Mark Twain dando alguns ótimos conselhos para o Brian, enquanto ele só escutava também elogiando o famoso escritor. Em seguida Mark comentava mais uma ideia que com certeza daria um ótimo livro, resultando com o Brian falando que precisariam ir de volta para o futuro, com o Stewie lembrando ele que o escritor não iria entender a referência. Após isso Mark revelava não estar surpreso por conhecer viajantes do tempo, pois estava escrevendo uma história em que um jovem era transportado para a corte do rei Arthur, comentando que seria uma crítica direta ao mago Merlin. E então após compartilharem mais um daqueles momentos inusitados, Brian comentava sobre a sua ideia maluca de levar o Mark até o presente para escreverem juntos, com ele chegando a pensar naquela proposta bem interessante, ao mesmo tempo que citava uma frase que ele mesmo havia escrito, e enfim revelando que aceitaria sim viajar com eles até os dias atuais. Porém Stewie logo recordava o seu amigo de certos perigos em fazer aquilo, comentando que poderia mudar o curso da história com esse feito, com o Brian recordando que ele sempre falava coisas como aquela, ao mesmo tempo que lhe perguntava se a história já não era ruim o suficiente com tantas tragédias tendo ocorrido. O príncipe Harry se casando com a Meghan Markle? De novo? Até parece que suas esposas são tão melhores. E então já de volta em casa, Brian questionava o Mark sobre o que eles deveriam escrever, enquanto ele comentava que todas as boas histórias eram sobre um homem e um menino numa viagem sem supervisão, mas que por razões muito longas eles poderiam deixar essa ideia de lado. Em seguida Brian pressionava falando que precisariam se concentrar, porém Mark preferiu falar umas coisas que fizessem ele dar umas gargalhadas. Enquanto isso Brian falava que a história teria que ser bem convincente, dando a ideia de escreverem sobre uma mulher que foi desvivida, porém como ele era de uma época bastante diferente daquela, pois questionou
questionou por que alguém se importaria com uma mulher desvivida. Brian e Stewie resolveram lhe atualizar sobre o que aconteceu nos últimos 150 anos, o que obviamente deixava ele sem palavras com o conhecimento que havia adquirido, também mostrando ter se interessado pelo objeto que satisfaziam os homens, com Chris aparecendo ali explicando detalhadamente aquele tal objeto inusitado. Alguns momentos depois, enquanto Brian continuava empenhado em escrever a sua história, Mark, por outro lado, não ajudava em muita coisa como veio ali para fazer. Ao mesmo tempo que falava coisas inusitadas para aquela época, e chegava a piorar ainda mais as coisas quanto mais comentava sobre isso. Enquanto isso, Brian enfim tinha uma ideia para começar a escrever, e Mark adquiria mais conhecimento ao usar o celular de Brian para fazer uma pesquisa, mas acaba indo parar em um daqueles sites que possuíam conteúdos adultos, terminando com ele tendo que ir fazer uma coisa rápida ali no armário do Stewie. O que é uma latina? É como uma mulher normal, mas diferente. Estou gostando disso. Em seguida, naquela cafeteria, Brian continuava tendo dificuldades para pensar em uma ideia consistente, ao mesmo tempo que precisou falar com o Stewie pelo telefone, com o garoto questionando por que tinham fezes e outras coisas no seu armário, e com o Mark novamente pedindo seu telefone para fazer umas coisas lá no banheiro, falando que enfim havia encontrado um trabalho que amava fazer, ao mesmo tempo que Brian lhe confrontava falando que sabia o que ele vinha fazendo. No entanto, Mark comentava que os romances já não funcionavam como antigamente, pois naquele um mês que passou ali não viu uma pessoa sequer com um livro, chegando a falar que a única coisa que importava no mundo eram conteúdos adultos. Porém, enquanto Brian voltava a mostrar o valor de uma boa literatura, e revelando que foi por causa dele que resolveu virar um escritor, com o Mark falando que as coisas de antigamente não eram tão animadas quanto as daquela época, e Brian comentando que era por conta disso que os escritores antigos eram tão bons. Porém, Mark já não reconhecia a literatura como uma obra especial como antes, falando que agora só queria saber das coisas que envolviam conteúdos adultos, chegando a comentar umas coisas bem bizarras que gostaria de ver pela primeira vez. E no final, além de provar que todos ali pensavam iguais a ele, Mark também exigiu que Brian lhe permitisse realizar um ato inusitado no banheiro, e terminava com ele tendo que fazer as coisas de uma forma mais difícil. Então, de volta em casa, Stewie comentava sobre o Brian ter transformado um dos maiores escritores num viciado em conteúdos adultos, enquanto ele não parecia estar tão preocupado assim com o mesmo ocorrido, falando que o Mark não era importante para a história mas sim as suas obras. Virou um desastre maior do que a erupção do Monte Vesúvio. Amor, eu tô tão feliz que você veio fazer pilates comigo hoje. Pois é só ninguém ficar sabendo que tá tudo certo. Ah, é só uma aula, até parece que a gente vai ficar aqui pra sempre. Pois como ele havia deixado o manuscrito de uma de suas obras ali, Brian teve a brilhante ideia de entregar o mesmo para o seu professor da faculdade. Porém, Stewie não achava uma boa ideia tê-lo entregado para alguém daquela época, e até lhe questiona se chegou a mudar alguma coisa antes de entregá-lo. No entanto, como Brian nunca havia lido aquela obra de Mark Twain, acabou resultando numa péssima reação de seus colegas da faculdade, pois segundo eles a obra tinha vários preconceitos presentes nela. Porém, enquanto Brian considerava mesmo um dos maiores romances, seus colegas por outro lado só enxergavam o que havia de pior naquela obra do Mark, com ele até chegando a questionar o professor qual era a sua opinião, e acaba descobrindo que ele compartilhava da mesma opinião dos alunos, e terminava com o professor proibindo Brian de frequentar as suas aulas novamente. Tá bom? Ótimo. Que situação cabeluda. Professor Keller, depois dessa ofensa eu posso sair um pouco? Legalmente não posso dizer não. Então quem quiser dar um tempo por essa ofensa, fique à vontade. Então, de volta em casa, enquanto Stewie consolava o seu amigo falando que era só uma faculdade comunitária, resultando com o Brian lhe agradecendo por ter lhe feito se sentir melhor. Em seguida, o canto do cancelamento começava no noticiário, com o jornalista comentando sobre o ocorrido com o Brian na faculdade, o que obviamente lhe deixava desanimado com toda a repercussão, com o Stewie recordando que ele não havia sido a vítima naquela história, e o Chris de repente aparecendo ali com o seu notebook, pois o envolvimento do Mark na indústria de conteúdos adultos havia piorado, com todos os atores chegando a repetir algumas de suas piadas no meio do vídeo, fazendo Stewie logo comentar que precisariam encontrá-lo para desfazer aquilo, mas que primeiro teriam que pensar em uma forma de chegar até onde ele estava. E após uma aventura de um homem e um menino numa viagem sem supervisão, Brian e Stewie finalmente chegavam no endereço do Mark Twain, com eles rapidamente se deparando com aquela pequena mudança nele, fazendo Brian começar a pensar que isso talvez tenha sido sua culpa, e com o Stewie falando que Mark foi rebaixado de um grande escritor para aquilo, resultando com o Brian convencendo ele a voltar para o passado, pois seus fracassos como escritor tinham que ser suas responsabilidades, o que também resultava com o Mark lhe agradecendo por salvar sua vida. Não, que nojo, que nojo. Não me toca.
Você vai para 1870. É só sair e ele está programado para voltar para cá. Porém, antes de ir embora, ele resolveu pegar um daqueles objetos inusitados, o mesmo que ele havia se interessado enquanto ouvia os mais de 150 anos de história. Então, de volta em casa, enquanto Stewie comentava sobre todos ali não fazerem ideia do que eles haviam feito, e o Brian comentava sobre a leitura um pouco ofensiva do ensino médio permanecer inalterada. Ao mesmo tempo que eles eram pegos de surpresa com aquele comercial, pois o Mark Twain V havia inaugurado aquela loja questionável, com a mesma sendo a mais famosa na venda daqueles objetos de prazer que ele havia levado para o passado.